E diz assim: Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do Senhor, esse senhor Ben-Hadad, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento, esse Senhor, o Deus dos exércitos, ao sírio. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço de sua mulher. E disse esta sua senhora: Oxalá é, quem dera a Deus, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, terra da qual adiante seria fruto de briga com os judeus, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor Ben-Hadad, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vá, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 círculos de ouro e 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que buscai ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo ele o profeta Elias, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Venho, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá, lava-te 7 vezes no rio Jordão, assim a tua pele, a tua carne, curará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou, e dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Um texto que ele ainda se estende até o capítulo 6 e até o versículo de número 27. Aqui nós vemos um homem do exército do rei da Síria, de Ben-Hadad, que no capítulo 1, em Reis capítulo 20, que ele se levanta contra o rei Acabe. Nós conhecemos a história do rei Acabe, que era um homem que não andava segundo o coração de Deus, não fazia aquilo que Deus queria. E Deus, por ficar indignado com o reinado de Acabe, levanta Ben-Hadad
para afrontar o rei Acabe. Quando o Ben-Hadad vai mandar uma mensagem para Acabe, ele fala assim: as suas mulheres, os seus filhos são meus. E Acabe, ele pega e fala assim: tudo bem, é teu. Aí vai o mensageiro, leva para Ben-Hadad. Olha, ele aceitou, ok, beleza. Aí Ben-Hadad pega e fala assim: não, agora todos os pertences do seu palácio e do seu povo também será meu. Quando o Acabe escuta isso, pastor, sabe o que ele faz? Vai consultar o profeta, os profetas, os sacerdotes. Primeiro ele entrega aquilo que era dele, de mão beijada. Mas quando vê que o inimigo vem e fala assim: eu não só quero isso, eu quero isso também. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo aquilo que o inimigo tentar te roubar, não entregue, porque quem está com ele, com você, é quem te deu autoridade. Mas Acabe na primeira oportunidade já abre: tudo bem, os meus melhores filhos, as minhas melhores mulheres são tuas, são teus. E Ben-Hadad, não, porque o inimigo ele é assim. A Bíblia vai dizer: o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Não adianta querer ficar aqui na igreja e querer agradar o mundo, porque Deus ele diz: Pai querido e Pai amado, quem tenta agradar ao mundo desagrada a Deus, mas aquele que agradece a Deus e agrada a Deus será levantado e coroado na presença dele. Foi dito aqui, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o que? É o firme fundamento do que? Das coisas que não se vê, e a convicção das coisas que se espera. Aleluia. Há uma espera. Verdade. Quem está no mundo não consegue esperar como eu e você conseguimos esperar. Só que no mesmo capítulo 11 de Hebreus, no seu versículo 12, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo ele se levanta, ele pode se levantar uma, ele pode se levantar duas, mas o levantar dele é para cair. E o levantar de Deus na sua vida é porque ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque sou eu, o Senhor teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço. Ele não está falando que só te ajuda, ele fala assim: ei filho, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. E continuamos na história de Ben-Hadad com Acabe. Acabe se finge que não era rei, coloca outra roupa e um outro homem montado no cavalo e vai para a guerra. E o que acontece? Se Deus falou que Acabe ia morrer, quem falou foi Deus. O que aconteceu com Acabe? Um cara vestiu a roupa do rei para disfarçar, tá lá todo mundo: ó, Acabe ali, vamos pegar ele. Aí não é Acabe não. Aí pega um cara com a flecha, atira, acerta de quem? Quem é Deus? Porventura falaria ele e não cumpriria? Ou diria e não faria? Sabe o que ele está dizendo? Eu falei para você hoje, eu falo todos os dias contigo. Então, Pai querido e Pai amado, ele diz: hoje é o primeiro dia da tua vitória, porque você vai conhecer que Deus esteve contigo todos esses anos. Aí vai dizer foi dito da morte na panela. Porque houve a morte na panela, porque tinha fome em Samaria. Então eles queriam comer naquela época, eles precisavam comer. Então o que eles falaram? Não, eu vi uma árvore ali, uma raiz, eu acho, ela parece ser gostosa. O veneno parece ser gostoso, né? Parece. Vamos fazer um mexido aqui e vamos comer. Só que sempre quando a coisa aperta, chama quem? Chama o profeta. Profeta, olha a minha casa, ora por mim. Profeta, eu já tentei, eu já não sei o que. E foi dito aqui, as pessoas vão te apontar: ah, você não é cristão. As pessoas vão dizer: ah, mas você não está indo na Sabaote. Mas aí você vai dizer: lá tem profeta que ensina dia e noite. Lá tem profeta que ora por mim. Lá tem profeta que cura. Lá tem profeta que faz através de Deus na vida dele.
E chegamos em Naamã, a 5 pessoas nessa passagem que devemos dar uma devida atenção. A primeira pessoa é a menina. Por que a menina? A menina, ela foi pegada cativa, ficou como escrava para a mulher de Naamã. Naamã, por sua vez, homem de guerra. E a Bíblia vai dizer, ó, cuidado quando apontamos a pessoas. Quando as pessoas lá no mundo estão vencendo, amém, beleza, não tem problema, mas aqui a vitória é certeza. E a vitória não é com frustração, porque a Bíblia vai dizer que as bênçãos de Deus é sem mácula, sem dor, é com vitória, é com alegria. Então entenda, quando Deus está abençoando alguém lá fora, talvez Deus está junto com ele. Foi assim, Deus levantou Ben-Hadad para oprimir a Israel, porque Israel não dava ouvida à voz do Senhor. E que através de Ben-Hadad tinha este homem chamado Naamã, que Deus dera a vitória a ele. E que Naamã era? Leproso. Leproso e sírio. Ele não é, tipo, o povo de Israel, ele era qualquer um. Ele era uma pessoa. Mas para Ben-Hadad e para Deus, ele era um homem valoroso, porque a Bíblia diz, homem valoroso e de guerra. Só que ele estava leproso. E uma menina que tinha tudo para falar assim, deixa esse leproso para lá, ele vai morrer com a sua lepra, porque ele me levou da minha terra. Mas não, o que essa menina faz? Quando a pessoa te atacar, você não é cristão. Talvez até Ben-Hadad fale, essa menina é a mesma coisa que nada. A pessoa vai lá e te ataca, te ataca, te ataca, te ataca. Você tem que chegar nela e falar assim, ó. Você já ouviu falar de uma igreja aonde um povo pula, aonde o pastor no final do culto pede para colocar a mão assim e começa a revelar o que está acontecendo, o que fizeram contra a sua vida? Você já ouviu falar? Pois bem, lá na Sabaote tem profeta. Ao invés de você atacar essa pessoa, porque o inimigo é acusador das nossas almas, é isso que a Bíblia diz. Você fala, ei, eu vou na Sabaote, vem comigo. Sabe o que você está precisando? De uma vitória. Lá tem. Aleluia, olha aí, Deus ensinando. 6 dias de culto. Eu te garanto que desse primeiro culto, mas desde o primeiro dia, quando deu 00:01, Deus falou, esse povo, este ano vai ser diferente. Olha aí, terra. Então seja que nem essa menina. Seja que nem ela. Aí tem Naamã, o homem poderoso, homens que tem, né, que se acham que é alguma coisa, mas na presença de Deus todo mundo dobra o joelho. Deus, ele mesmo diz, por mim mesmo tenho jurado, que toda língua e todo joelho, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Não importa quem, se é grande, se é pequeno. Se você está no seu emprego, eu não vou falar de Cristo porque alguém pode achar ruim, não sei o que. Problema, você está na faculdade, problema, eu vou apresentar quem fez todas as coisas, quem criou todas as coisas. Ele vai dizer, eu fiz o bem e criei o mal para o dia e oportunidade que ele quiser usar. Aí, olha como é incrível, eu vou dizer para você. Ele chega no rei, e o rei é um rei, é rei dos homens, mas não é rei de Israel, porque o rei de Israel é o leão da tribo de Judá. Eita glória! O profeta escuta que o rei rasgou suas vestes. Quando ele escuta, o profeta poderia falar, deixa ele, é do exército da Síria, deixa morrer, morra com a sua lepra. Muita gente faz isso, deixa morrer, problema dele. Não, manda ele para mim. Quando chega o profeta, não atende ele.
O profeta só fala assim: fala para ele ir no Rio Jordão. Ele ainda fala, especifica. Fala para ele ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. Quando Jesus Cristo fala, Deus fala pela boca do profeta, assim como falou para Elias, para falar para Acabe, Acabe assim, segundo a minha palavra. Primeira palavra foi de Deus, segundo foi a do profeta. E aí ele fica indignado. A Bíblia vai dizer que ele fica indignado, porque não tinha o rio Abana e Farpa melhor do que Jordão, para que eu venha mergulhar 7 vezes. Colocou o impedimento. Quando você coloca algo no seu coração que vem de Deus, eu coloquei algo no meu coração, veio de Deus, e Deus fala, faça. Ah, mas eu queria que fosse em Abana, porque lá é limpo. Mas Deus está me mandando eu ir no Jordão. E você quer questionar o que Deus quer sobre a tua vida, porque quem mandou, ele não pede licença. Quem mandou, quando ele fala, ele chega. Ei João, quem que você vê aí no céu? Olha o que João vê. Eu vejo um homem de branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é o rei do... Ah, Pai querido e Pai amado, não é qualquer rei. E ele começa a ficar indignado. Porque Deus, só isso acontece comigo. Às vezes a gente quer indagar a Deus e fala, Deus, só comigo acontece isso. 8 bilhões de pessoas no mundo, e a gente acha que só com nós acontecem essas coisas. Ou então às vezes a gente vai sair, só foi eu querer me arrumar que começou a chover. E não tem nada a ver, porque Deus, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Deus, Ele não está no nosso tempo. O nome dele é Kairos. O que é Kairos? É aquele que não tem tempo. Ele não está no meu e no seu tempo. Nós temos, Salomão, ele vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado abaixo do céu para todas as coisas. Então, antes de indagar a Deus de como vai vir o seu milagre, de como vai vir a sua cura, porque que Deus, você está falando, às vezes a pessoa fala assim, Deus, eu tenho orado tanto pelo meu marido, Deus, eu tenho orado tanto pela essa causa, Deus, eu tenho orado tanto para essa doença, e o Senhor não tem mostrado nada. E Deus está falando, ah filha, se eu fosse dar ouvidos pela sua reclamação, o milagre não viria, a sua bênção não viria. Mas só que como eu sou Deus misericordioso, a sua bênção vai vir, o seu milagre vai vir. Quando Deus, Ele manda, se você obedece, acontece o seguinte. Tinha um homem que estava dentro da sinagoga, estava lá sentado assim, ó, pleno sábado. O importante de Jesus Cristo, que Ele faz aquilo que você acha que é o mais certo possível. Ah, eu sou certo, então se acontecer desse jeito. Os fariseus eram assim, não gostava que ninguém curasse no sábado. E estava um homem assim, não podia mostrar a tua mão. E aquele homem lá no meio da sinagoga. Só que o templo antigamente, ele era redondo. E quem fosse trazer a palavra ficava no meio. Para quê? Para que todo mundo, ele visse todo mundo. E aí Jesus Cristo vê naquele homem, ele fala assim, vem aqui, venha para o meio. Você está escondido. Jesus Cristo está falando, eu estou te chamando para o meio, porque todo mundo vai ver. Aí o homem vai, e tem que obedecer quando Cristo fala. Ele fala, mostre a sua mão. Aí ele mostra para Jesus Cristo, ele fala, levanta a tua mão. E na mesma hora, aquela mão foi curada. Você entendeu? Deus, Ele chama, Ele te mostra o milagre, Ele te mostra como fazer, mas mesmo assim, olha como Deus é, mesmo que você faça tudo errado, ainda Deus vai fazer assim, olha, sabe as pessoas que você anda, principalmente Naamã,
Naamã o leproso. Se você souber com quem você anda, você ainda recebe a bênção. Naamã está indignado. Eu não vou me jogar no Jordão. Eu não quero. Tem outro rio. Aí chega um servo. Meu pai, se o profeta lhe pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Às vezes o pastor está falando aqui, a igreja está falando aqui, o pregador está falando aqui, o seu milagre está na sua mão. É só você levantar que você recebe, é só você glorificar que você recebe. E você está fechando a cara, e você está duvidando, e você não está acreditando. Aí vem o pastor e fala assim: só faça isso. É tão fácil, meu Senhor, é tão fácil você fazer isso. Por que eu falo? Porque Naamã poderia estar andando, sabe com quem? Geazi. Se fosse Geazi, não, você está certo. Você vai pular nessa água. Tu tá maluco. Tu nasceu, tu é general. Tu tem cargo. Tu é grande. É que nem eu estava falando para minha esposa. Cuidado com o elogio e cuidado com a crítica. Porque o elogio te exalta, a crítica te abate. Os dois têm que ir para o mesmo buraco. Tem que ir para o lixo, coloca no bolso e tchau. Ah, mas por quê? Porque o homem, se deixar, a soberba cresce. Ah, não, tá vendo aí, Deus? Já coloca o terno mais caro, o tênis mais caro. Não sou contra. Cada um compra o que quer. Porque se não fala nada, né? Aí começa, né, achar que, e começa a desprezar o outro. Porque o pastor falou que você prega muito. Eu já preguei para mais de 1000 pessoas. Foi dito aqui, ó. O Vinícius falou. Então, e a crítica, presbítero Maico? A crítica só te faz uma coisa: para você entrar em depressão. A pessoa chega, não conhece a tua história, não sabe quantas vezes você chorou para Deus. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão forte, que Ele fala: Pai querido e Pai amado, Ele diz: no tempo exato eu te exaltarei para a honra e glória do meu santo nome. Por que essas pessoas? A menina, o servo de Naamã, e agora temos o servo de Eliseu, o profeta. O profeta, se não tomar cuidado, ele arruma cada servo, cada profeta. E ali Naamã mergulha. Eu imagino, pastor, a Bíblia não diz, mas eu imagino quando ele mergulhou a primeira vez. Ele levantou lodo nos braços, começa a olhar, aí desce de novo, aí já começa a pensar diferente, fala: rapaz, vou descer de novo. Ele falou 7, desceu de novo. Na quarta vez ele já fala: ah, meu Deus, se eu sair daqui, esse profeta, eu vou caçar ele. Na quinta vez, agora esse servo que me fez descer aqui, calma aí. E imagina o servo já tremendo, pastor. Rapaz, já está na sexta e nada. Mas só que eu entendo por quê. Como Naamã era chefe de exército, e todo aquele que ele mandava ia, e todo aquele que ele mandava voltava, ele entende a autoridade do profeta mais do que Jeorão, que era rei de Israel, que precisava do milagre e ainda assim não acreditava. Um cara de outra terra, de outro povo, que tinha sitiado a terra de Israel com mais 32 nações, teve que ir lá. E na 7ª vez,
ele levanta e sai curado, e sai com a sua vitória. Porque Deus, ele faz isso. Se o teu povo não clama, ele faz com que o outro clama. Jesus Cristo, ele vai dizer: não pense vocês que são filhos de Abraão, porque destas pedras eu posso suceder filhos a Abraão. Porque se vocês não clamam, as pedras clamarão. Então entenda, quando Deus fala clama, clama. Quando Deus fala que vai curar, ele cura. Quando ele fala que este ano é ano de vitória, é ano de vitória. Sabe por quê que eu entendi a história de Naamã? Ele lutou todas as guerras, ele lutou todas as barreiras, todas as batalhas e venceu todas. Mas a única coisa que ele precisou de Deus, que ele não estava conseguindo vencer, era a sua lepra. Ele foi até o profeta e Deus falou: ele vai ser curado sim, para mostrar ao meu povo que eu sou Deus e tenho autoridade nos céus e na terra, nos céus e na terra. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. 6 dias. Quantas vezes na 7ª vez Naamã foi curado? Quem vai vir os 6 dias? Olha, antes de levantar a mão, não prometa nada ao Senhor, porque Ele está no céu e você na terra. Se prometeres, cumpra, para que não te suceda coisas ruins. Então quem vai vir, você não, ou levanta a mão, ou dá glória a Deus, ou fala no teu coração. Mas eu te peço, glorifica a Deus a este momento. Aquele que acredita, que recebeu, não é no 7º dia, mas recebeu hoje a tua resposta, recebeu hoje a tua vitória e a tua cura. Eita, Glória a Deus. Deus poderoso, Deus santo. Glória, glória, glória a Deus. e aí? Deus santo. Por que eu falo às vezes, cuidado com quem você anda, que vai te influenciar a ir para algum lugar. Ainda bem que Geazi seguia Eliseu. Não Eliseu seguia Geazi. Tem uma grande diferença. Quem segue quem? Geazi, quando Naamã traz os ouros, as pratas e as roupas bonitas, o profeta vira o quê? Eu? Quero não, longe de mim. E Geazi já ficou na porta. Meu Deus, olha o tanto de ouro que esse homem... Aí, outro detalhe. Naamã era um homem que ficava, pastor. O rei estava aqui orando ao Deus dele. E o rei, segurando meu braço. Pode sentar. E o rei ficava aqui, ó. Naamã em pé e o rei aqui. Para adorar o Deus de Ben-Hadad. Foi isso. Naamã vira para o profeta: o seu Senhor é o meu Senhor agora. Eu só vou adorar Ele. Perdoa-me, profeta, se um dia eu tiver que adorar outro Deus, mas não é por causa de mim, mas é porque eu tenho que estar na presença do rei. E o rei adora outros deuses. Mas eu vou lhe pedir algo também. Eu vou levar 2 sacos de terra para minha terra, para ali adorar ao seu Deus. E quando você analisa isso, você imaginou, o cara recebeu a sua bênção, foi curado. Você que poderia ser a menina para avisar, para vir para a igreja, você está sendo Geazi. O que Geazi olhou o dinheiro, só esperou o cara ir embora. Naamã, embora, deixa aí. Quando ele estava a uma certa distância, ele pega o cavalo e ó. Naamã chega, o que aconteceu? Não aconteceu nada não. Só aconteceu o seguinte: chegou 2 alunos, escola de profeta, 2 alunos de Eliseu, agora do nada. E ele lhe pediu pelo menos 16 ciclos.
e umas 2 mudas de roupa. Aí Naamã fala, leva 32 ciclos e 4 mudas de roupa. Quando ele volta, Eliseu pergunta, onde você foi, Geazi? Não fui em lugar nenhum. Querendo enganar o profeta. Ananias e Safiras também queriam enganar o profeta. Se você for ver, a pior coisa não é o profeta que enganamos, mas é o espírito que está sobre o profeta. E Deus revela. E Geazi foi acometido da lepra que estava em Naamã. Por isso que temos que se afastar de Geazi, aquele que só pensa no dinheiro, aquele que só pensa, não, eu não vou dar o dízimo, eu não vou dar a oferta, eu não vou fazer o propósito, eu não vou fazer e tudo ele acha dificuldade. E Deus não é assim. Malaquias capítulo 10 vai dizer, fazeis prova de mim, no que? Nos dízimos e nas ofertas, se eu não abrirei as portas dos céus e derramarei bênçãos tal, sem medida, que vocês não vão ter aonde colocar. O mundo, quando vai fazer algo, eu estava até brincando, eu fui para a praia, eu até brinquei com a minha esposa. Eu falei, que tal a gente arrumar um barco, ir lá para o meio do mar, que as pessoas começam a colocar dinheiro para Iemanjá, e a gente começa... Eu brincando, né? Mas você vê, às vezes, eu já ouvi dizer, pessoa colocando 5 mil, colocando muito dinheiro e não se preocupando. Enquanto às vezes a igreja precisa de algo, não estou falando isso, eu nem sei o que entra ou o que deixa de entrar, mas Deus fala, enquanto às vezes a igreja precisa, mas ninguém, não vou dar o dízimo hoje, porque eu estou precisando do gás. Não, irmão, seja fiel com Deus. Ele vai dizer, seja fiel num pouco, que no muito eu te colocarei. Quem vai te colocar não é a igreja, quem vai te colocar não é o pastor, quem vai te colocar é Deus. Eu não sei nem por que eu falei isso, que eu nem estudei. Essa palavra foi me dada ontem. Eu estava falando com Deus. Deus, o que eu levo? Qual mensagem que eu levo? Aí eu estava subindo. Aí daqui a pouco eu vou pedir para a pastora louvar. Começou a tocar aquele louvor. Quando o meu eu e o meu orgulho. Naamã deixou o orgulho dele. O primeiro orgulho que ele deixou foi o amor ao dinheiro, porque a primeira coisa que ele fez foi separa prata, separa ouro e separa roupa. A primeira coisa que ele se desprendeu, pastor. Mas eu não sei da vida de ninguém, mas eu vou te ensinar algo que eu coloco na minha vida. E eu falo, se você colocar na sua vida e não der certo, eu deixo de ser eu. Não sei como, mas deixo. Quando estiver no vale, quando estiver no deserto, quando as coisas no dia a dia estiverem ruins para você, se você não lembrar de adorar, apenas não reclame. Apenas não ache, só comigo acontece isso. Será que Deus não está vendo? Cala-se, fecha a boca, porque a gente 95% do dia é bom. Se acontecer 1% do dia ruim na sua vida, você vai lembrar só daquele 1%. E vai falar, por que Deus? Por que Deus? Eu tomei golpe, eu não sei o que, o meu marido, a minha mulher. Discussão acontece com todo mundo. Mas reclamar, quando você reclama, você está dando lugar a alguém entrar na sua vida. E esse alguém não é bem-vindo. Porque Deus, Ele não reclama para te abençoar. Ele não fala assim, por que eu vou te abençoar? Me dá um motivo. Qual motivo? Eu e você, meros mortais, temos o que nós temos para dar para Deus, para ser merecedores da sua graça. Já fala, graça que é de graça. Então eu e você devemos aprender com Naamã
homem, Jesus, não é só esse não, mas tem outro que Jesus Cristo, ele pega e fala assim: Senhor, vai lá curar meu servo. Aí Jesus Cristo: tá bom, vou levantar. Não, você não vai pisar na minha casa. Eu sou homem de autoridade. Se eu falar para 1000, vai. Se eu falar para 1000, vem. Ele vem. Assim eu acredito na sua palavra. E Jesus, olha, são pessoas que não conhecem o Deus exatamente como eu e você conhece. E Jesus Cristo fala: nem toda Israel eu vi uma fé tal. E fé você vê? Eu vou entregar, mas eu vou te falar uma coisa. Alguém consegue ver a fé? E por que Jesus Cristo fala que viu? Sabe por quê? Ele vê a tua fé. Eu não posso ver a tua fé. O pastor não pode ver a tua fé. Mas Jesus Cristo fala: eu vejo e contemplo a tua fé de perto. Eu vejo e contemplo o que você me pede. Pedis o que quer, o que quiseres perante a minha presença, e Ele vai fazer. Se coloque de pé, igreja. Se louva. A pastora vai louvar. Jogue tudo aquilo. É o primeiro domingo do ano. Jogue tudo aquilo